Nos últimos 3 vídeos do nosso curso, a gente vai olhar para equações diferenciais, que são a ferramenta mais poderosa da matemática para traduzir um problema real, digamos, em linguagem matemática. As equações diferenciais são equações que envolvem derivadas. E a gente vai lidar sempre aqui com equações diferenciais ordinárias, que são equações diferenciais que envolvem uma variável x, uma função, que em geral a gente chama de y, e derivadas dessa função y. Esse ordinário aí no nome tem a ver com o fato de que a gente está com uma variável só. Existem equações diferenciais envolvendo funções com mais variáveis. Essas são chamadas de equações diferenciais parciais, porque as derivadas que aparecem são derivadas parciais. As equações diferenciais parciais são bem mais complicadas. A gente não vai ver equações diferenciais parciais nesse curso, mas elas aparecem em muitos modelos de problemas, digamos, reais. E como é que é a cara de uma equação diferencial ordinária? Bom, tem 2 exemplos aí, né? Um exemplo é y' igual a 2x. Então, o que essa equação está dizendo, digamos, é que tem uma função y que, quando eu derivo, me dá 2x. Um outro exemplo é x² y 2 linhas igual a 6y. O que essa equação está me dizendo é que tem uma função y que, quando eu derivo 2 vezes e multiplico por x², isso me dá 6 vezes a minha função original. As equações diferenciais aparecem em quase todas as áreas do conhecimento, mesmo. Por exemplo, vários dos modelos que tentam explicar a propagação do coronavírus no mundo usam equações diferenciais. Esses modelos partem de várias hipóteses diferentes para encontrar equações diferenciais que descrevem, por exemplo, a quantidade de infectados, a quantidade de óbitos, a quantidade de pessoas curadas, etc. Esses modelos são bem complicados. A gente não vai ver um modelo desses aqui no curso. O exemplo que a gente vai ver agora é um exemplo bem mais simples, que descreve o crescimento populacional. Então, aqui a gente está considerando uma situação em que a taxa de crescimento da população de uma certa espécie é proporcional ao tamanho da população. O que faz sentido, né? Quanto mais pessoas, quanto mais bichos, digamos, nessa espécie, mais vai ter, mais rápido ela cresce. Essa hipótese é uma hipótese que simplifica bastante a coisa, né? Tem outras coisas que influenciam o crescimento da população de uma espécie. A gente está simplificando e supondo que a única coisa influenciando é o tamanho da população. Essa hipótese faz sentido, por exemplo, numa colônia de bactérias que, se você dá alimento suficiente, espaço suficiente, faz sentido essa hipótese. O que está dizendo é, quanto mais bactérias eu tenho, mais rápido elas crescem. É isso que essa hipótese está dizendo. Então, a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população. Quão rápido ela cresce é proporcional a quanto eu tenho. Bom, o que a gente quer é descrever essa situação matematicamente com uma equação diferencial. Então, eu vou chamar de P o tamanho da população. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que a taxa de crescimento da população, o que é taxa de crescimento? Taxa de crescimento é derivada, né? É aquela taxa de variação. Então, a derivada, que é essa taxa de crescimento, está dizendo que é proporcional ao tamanho da população. O que é ser proporcional? Ser proporcional em matemática quer dizer ser um múltiplo. Então, tem uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K, que multiplica o tamanho da população, ou seja, P. Então, aqui para mim, P é o tamanho da população, que pode ser a quantidade de indivíduos da população, pode ser, depende do que a gente está medindo, né? Bactérias é comum você medir em gramas, por exemplo. Então, é o tamanho da população, depende do tipo de população, a gente está medindo isso de formas diferentes, e esse K é uma constante de proporcionalidade. Nota, isso é uma equação diferencial, né? Está envolvendo uma função que a gente não está chamando de y, está chamando de p, a derivada da função tem uma variável que está meio que escondida aí, né? Qual é a variável dessa função p? Bom, a função p dá o tamanho da população, o quê? Num determinado instante, né? Então, essa função p é função de t, que é uma variável que mede o tempo. Tempo o quê? Desde que eu comecei a medir, desde que eu comecei o meu experimento, aí depende do que a gente está medindo. Mas então, a equação diferencial que descreve crescimento populacional sobre essas hipóteses, ou seja, é uma hipótese comum quando a gente está falando de crescimento de bactérias, é essa daqui.
Deixa eu só observar, a gente escreveu a equação diferencial usando essa letra P, né, para a minha função. Claro que essa é a mesma equação, ou seja, eu posso, em vez de botar P, eu posso botar qualquer outra letra para o seu nome da minha função. Então, note que essa equação diferencial pode também ser escrita como, se eu em vez de P colocar o Y, que é a letra que a gente está acostumando a usar para a função, então ficaria uma coisa assim, y' igual a ky. Ou posso botar qualquer outra letra, sei lá, sua letra preferida, f' igual a kf, ou qualquer coisa assim, né? O nome, a letra que a gente usa para a nossa função não faz diferença. O que está sendo dito nessa equação diferencial? É uma função cuja derivada é k vezes a função inicial, ou seja, cuja derivada é proporcional à função. E uma solução de uma equação diferencial é uma função, ou uma expressão para a função, se a gente quiser, que satisfaz a equação. Em geral, é fácil checar se um candidato à solução é ou não solução. O que a gente tem que fazer é ver se ele satisfaz a equação, né? Achar as derivadas, jogar lá dentro e ver se está tudo certinho. Vamos ver dois exemplos? Aqui nesse primeiro exemplo, a gente está com essa equação diferencial, y' igual a 2x, e a gente quer ver que y igual a x² mais c é uma solução. Aqui c é uma constante real, né? Um número real qualquer. Então, se eu quero ver que isso daqui é solução dessa equação diferencial, o que eu tenho que fazer? Bom, aqui está me dizendo que a derivada é 2x, então o que eu tenho que fazer é derivar essa função e ver se isso me dá 2x. De fato, se eu estou com y igual a x² mais c, e eu derivo, então y' é a derivada de x² mais c, derivada de x² é 2x, derivada de constante é sempre zero, e eu estou com 2x, então sim, ela é solução da minha equação diferencial. E, portanto, é solução da equação y' igual a 2x. Nesse nosso segundo exemplo, a gente está com essa função y igual a c que multiplica x², e eu quero ver que isso é solução dessa equação diferencial, x² vezes y duas linhas igual a 6y para qualquer constante real que eu pegue. De novo, o que eu tenho que fazer é ver que essa função se encaixa aqui. Aqui está aparecendo y duas linhas, então eu vou precisar calcular esse y duas linhas e ver se quando eu substituo aqui vai dar uma igualdade. Vou começar calculando essa derivada segunda. Então, se o y é cx², então quando eu derivo, eu estou com a derivada desse cx², ou seja, eu estou com c derivada de x², que é 3x², e a derivada segunda, então é a derivada da derivada, então derivada de c que multiplica 3x², o c é constante, se mantém, o 3 é constante, também se mantém, derivada de x², que é 2x. Deixa eu escrever isso dessa forma, 6c vezes x. Então, eu tenho y duas linhas e eu quero ver que quando eu substituo y duas linhas desse lado, dá a mesma coisa que quando eu substituo o y desse lado. Então, repetir a informação, a gente tinha calculado essa derivada segunda, deu 6cx. Então, quando eu faço essa conta aqui, que era o lado esquerdo da minha equação diferencial, eu estou com x² que multiplica 6cx. Então, eu estou com 6cx² vezes x, que é x². Isso seria o lado esquerdo. Vamos olhar para o lado direito da minha equação diferencial. E aí, qual era o lado direito da minha equação diferencial? Era 6y. Agora, estou querendo olhar para o 6y, então eu vou substituir o y por essa expressão, vezes cx², que está me dando a mesma coisa. Não tem nem que conta fazer aqui, né? Então, o que a gente está vendo é que, sim, quando eu faço x² y duas linhas, me dá 6y. E logo, aquela função que eu peguei, que era cx², é a solução da equação diferencial. Né? Ela satisfaz a equação diferencial. Ou seja, se eu pego essa função e jogo aqui, realmente me dá uma igualdade. Então, isso é o que significa ser solução da equação diferencial. Nesses exemplos que a gente viu, apareceram essas constantes arbitrárias C. Então, uma solução geral é uma solução onde, em geral, aparecem constantes arbitrárias C e que, de certa forma, engloba todas as possíveis soluções da minha equação diferencial. Muitas vezes, a gente quer achar soluções de equação diferencial que satisfazem alguma condição, em geral, o que a gente chama de condição inicial. Pensa, por exemplo, naquele modelo do crescimento populacional, a gente pode pedir uma solução, ou seja, uma fórmula
para a população que satisfaça uma condição que seja qual? Ah, a população no tempo zero, no tempo inicial é, não sei, uma certa quantidade. Esse tipo de condição a gente chama de condição inicial. Então, o problema de valor inicial é, em geral, composto de uma equação diferencial e uma ou mais condições iniciais que fazem com que a gente consiga encontrar uma única solução para a equação diferencial, né? A gente já viu que, em geral, essas soluções têm essas constantes arbitrárias. Então, num problema de valor inicial, a gente quer uma solução sem constantes arbitrárias. E a gente usa essas condições iniciais para encontrar, digamos assim, essas constantes arbitrárias. Então, uma solução dessa forma é o que a gente chama de uma solução particular. Aqui nesse terceiro exemplo, a gente quer a solução desse problema de valor inicial. Um problema de valor inicial é composto por uma equação diferencial, aqui no caso a gente está com a equação diferencial y' igual a 2x, e uma condição inicial, aqui a minha condição inicial é que y de 2 igual a 1. O que significa isso? Isso aqui está me dizendo que quando eu substituo x por 2 na minha função, isso tem que me dar 1. Lembra que y é uma função de x, então é como se eu tivesse y de x, aí eu estou substituindo x por 2, quando eu faço a conta, o valor tem que dar 1. Bom, para eu achar essa solução, eu tenho que saber de uma solução geral primeiro, né? E a gente já sabe, a gente já viu que a solução geral da equação diferencial é y igual a x² mais c. Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que usar a condição inicial para achar o valor de c. Então, substituindo a condição inicial, o que a gente tem? A gente tem que, bom, minha condição dizia que y de 2 é igual a 1. Y de 2 aqui, eu estou com 2² mais c. E o que eu estou dizendo é que isso tem que ser 1. Quando x é 2, o y tem que dar 1. Então, quando x é 2, o y tem que dar 1. Substituir isso aqui. 2² é 4, mais c igual a 1. Deixa eu jogar esse 4 para o lado de cá. Então, eu estou com c igual a 1 menos 4, ou seja, c igual a menos 3. Esse c... Ih, não apareceu. Esse c igual a menos 3 não é a minha resposta. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo uma solução do problema de valor inicial. Essa solução é uma função, não é um número. C igual a menos 3 não é a minha resposta. Minha resposta é quem é a solução. E quem é a solução? É a minha solução geral, só que substituindo c por menos 3. Então, a solução particular procurada é y igual a x² mais c é menos 3. Ou seja, y igual a x² menos 3. Essa, sim, é a resposta do meu problema. Nos próximos exemplos, faz junto comigo, pausa o vídeo e tenta fazer antes de assistir o resto. Aqui nesse exemplo 4, a gente está pedindo para verificar que a função y igual a xln x é a solução dessa equação diferencial, y' igual a y mais x, tudo isso dividido por x. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer é, para eu ver que isso daqui é solução disso daqui, bom, tem uma derivada, eu vou ter que ver que quando eu jogo a derivada aqui, ou seja, quando eu derivo essa função, me dá a mesma coisa que quando eu faço a conta do lado direito. Então, com y igual a x ln de x, como é que fica a minha derivada? Eu estou derivando x ln de x, e isso aqui é um produto, então eu vou ter que usar a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Passar para cá. Derivada de x, que é 1, vezes o ln de x, mais x, derivada de ln de x, 1 sobre x. Ou seja, eu estou com ln de x mais x dividido por x, que é 1. Isso é a derivada de y, é a coisa que aparece desse lado esquerdo. Agora eu vou fazer a conta desse lado direito. Então, eu tenho que fazer a conta agora de y mais x sobre x. O meu y é x ln de x, está aparecendo, tá? Aqui. Então, y é x ln x, mais x, tudo isso sobre x. Aqui em cima tem x, deixa eu botar esse x em evidência. E eu fico com x que multiplica ln de x mais 1, entre parênteses, sobre x, porque eu botei esse x aqui em evidência. Agora, em cima está multiplicando por x, embaixo está dividindo por x. Isso é a mesma coisa que ln de x mais 1, que de fato era a minha derivada. Então, o que eu estou vendo é que, sim, a derivada dessa função é igual a ela mais x dividido por x. Ou seja, y igual a x ln de x, de fato,
é a solução da equação diferencial, aquela lá, y' igual a y mais x sobre x. Então, verificar que uma função é solução de uma equação diferencial, na verdade é uma coisa simples, é só a gente fazer a conta, pegar a função, fazer a conta que a equação está pedindo e ver se os dois lados batem, se os dois lados dão uma igualdade. Esse quinto exemplo é parecido com o anterior, né? De novo, a gente está com uma função e eu quero verificar que ela é solução de uma equação diferencial dada. Nota que aqui nessa função aparece essa constante c, não está sendo dito em lugar nenhum, mas essa constante é uma constante arbitrária, ou seja, essa solução, se for de fato uma solução, a gente está pedindo para verificar, vai ser uma solução geral. A função do exemplo anterior não tinha constante nenhuma, ou seja, aquilo já era uma solução particular. Mas então, a gente fazer essa verificação é igual ao do exemplo anterior, né? Tem aqui a minha y, o meu candidato, é só eu fazer a derivada, e aí isso vai me dar esse lado esquerdo, depois fazer 3 vezes a função vai me dar esse lado direito, tem que ver que as duas coisas batem. Então, vou pegar a função que foi dada, c é a 3x, aqui para esse lado esquerdo eu tenho que derivar, então a derivada de c é a 3x, constante multiplicando se mantém, derivada de exponencial de base E é a própria exponencial de base E, mas a regra da cadeia me diz que eu tenho que derivar a coisa que eu estou exponenciando, derivar esse 3x. Então, eu estou com c é a 3x vezes derivada de 3x, que é 3. Deixa eu reescrever isso para ficar mais bonitinho. Vou botar aqui. 3c é a 3x. Essa é a minha derivada. Agora, eu tenho que olhar para esse lado direito. Então, eu tenho que olhar para quem é 3 vezes y. E, bom, isso é fácil, né? É 3 vezes a minha função. Que, sim, está dando a mesma coisa, né? Estou com 3c é a 3x. É a mesma coisa que apareceu quando eu fiz a derivada. E, de novo, isso está mostrando que, sim, a minha função é a solução da equação diferencial. Então, y igual a c é a 3x, é a solução dessa equação diferencial. Y' igual a 3y. E não está dito em lugar nenhum, mas essa é uma solução geral. Nesse nosso sexto e último exemplo, a gente quer achar a solução particular desse problema de valor inicial. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Quer uma dica? Aqui a gente vai ter que usar o que a gente fez no exemplo 5. E agora podemos fazer? Bom, o que a gente viu no exemplo 5 foi uma solução geral para essa equação diferencial. Então, o que a gente viu foi que essa equação diferencial tem solução geral, y igual a c que multiplica é a 3x. Então, o que eu tenho que fazer agora? Usar a minha condição inicial, né? A condição inicial diz que quando x é 0, o y vale 5, eu vou jogar isso aqui para achar a constante c. Então, usando a condição inicial, a gente tem, a condição inicial me diz que y de 0 é 5, então, substituindo x por 0 aqui, eu obtenho 5, ou seja, 5 igual a c é a 3 vezes 0. Escrevi agora de um jeito que é mais parecido com, né, mais com a cara da minha solução. Então, y é 5, o x é 0. Então, eu estou com 5 igual a c que multiplica e elevado a 0. E aí, a gente lembra que e elevado a 0 é 1. Então, 5 igual a c vezes 1, ou seja, esse c é igual a 5. E como a gente falou, isso ainda não é a minha resposta, porque o que a gente quer é achar uma solução, né? Se eu dou um problema de valor inicial, o que eu quero é uma solução, ou seja, uma expressão para a minha função que satisfaz a equação diferencial e a condição inicial. Então, o que está faltando eu fazer é pegar essa solução geral que a gente tinha achado e substituir o c pelo valor que eu achei. Então, a solução particular procurada é o quê? Y igual a c é a 3x, só que o c é 5. Então, y igual a 5, que multiplica é a 3x. E pronto.